Entrou no YouTube, estamos ao vivo. Boa noite aí, amigos da filosofia, o pessoal que está assistindo a gente. Agradeço a paciência de todos aí. A gente teve alguns probleminhas, né? Técnicos. Estamos apanhando aqui dessa transmissão ao vivo, né? Mas a ideia dessa live surgiu de um texto publicado pelo Leonardo Lima, está aqui presente. Agradeço a presença também do Jorge Vasconcelos e do Luiz Manuel Lopes. Quem não os conhece, quiser conhecer melhor, eles vão falar, né, com a gente aqui, mas também tem uma entrevista com cada um dos dois aí no canal. Vocês podem também, estão convidados a assistir. E o Leonardo é a primeira vez que aparece, né? Então eu vou pedir para ele começar, vou passar a primeira palavra para ele se apresentar um pouco melhor aí, falar, né, das teses principais desse livro, né? Mas antes, só para situar quem está assistindo, são dois conceitos principais que a gente vai discutir aqui: o conceito de necropolítica e o conceito de neoliberalismo, né? Então, se o Leonardo aí quiser então já falar do livro dele, falar desses conceitos, e aí a gente faz uma rodada aqui de conversações com os demais, né? O Jorge, o Luiz, e eu vou ficar sempre olhando o pessoal de casa que estiver escrevendo, que estiver fazendo seus comentários aí. Já tem algumas pessoas falando aqui. E então é isso. Boa noite. Passo a palavra para o Leonardo. Tudo bem, Leonardo? Tudo bom, Caio? Boa noite. Eu agradeço a oportunidade que você está me dando de falar um pouco desse livro. É um livro de 2017. Né? Antes de falar um pouco do livro, eu poderia falar um pouco das minhas atividades atuais em perspectiva histórica. Né? Eu tenho duas formações, uma formação em comunicação e uma formação em filosofia. Né? E aí misturei um pouco as duas áreas de formação à medida em que as coisas foram se encaminhando, né? Eu saí do ramo da comunicação, estudei um pouquinho de Deleuze na graduação, né? Fiz uma monografia em cinema, depois fui para a especialização, em seguida entrei diretamente na filosofia e desenvolvi uma dissertação sobre Spinoza, né? No entanto, logo em seguida, por necessidade de trabalho, eu fui trabalhar no departamento de pedagogia lá da UVA, né? O curso de pedagogia da UVA, atuei lá com alguns colegas, inclusive da filosofia, Matheus Uchoa, enfim, Edmar. E depois voltei para Fortaleza, me vendo novamente desempregado, fiz uma pequena seleção simplificada para virar professor da base técnica do curso de multimídia, né? Então, são essas idas e vindas da vida, né? E no entretempo, né, no entremeio da minha formação, no meio de um desespero que a vida apresenta para a gente, eu resolvi compor esse livro para tentar intuir alguns detalhes da realidade tal qual ela se apresentava para mim. No entanto, é um livro de 2017, eu ainda estou pensando em publicar talvez um segundo volume, porque algumas ideias morreram, né, naquele período, e elas têm que ser transformadas, inclusive porque alguns estudos também foram feitos de um modo adicional. Né? Agora, sim, falando especificamente desse livro de 2017, que é o Necropolítica do Capital, quais são os tópicos que eu separei aqui que podem ajudar a gente a entender mais ou menos o movimento do livro, né? Aí eu vou lançar essas primeiras ideias, aí abro para ouvir a opinião de vocês, né? Jorge, muito obrigado pela tua atenção, pelo teu carinho. Luiz, eu agradeço a generosidade, foi você que estreitou os laços entre eu e o Caio, eu e Jorge, né? Muito obrigado pela generosidade. Vocês estão me tirando de uma situação que eu me encontrava na base técnica e agora eu estou voltando a fazer algumas pequenas contribuições na área de filosofia. Estou aqui para ajudá-los no que vocês precisarem. Vocês são pessoas muito generosas, muito gentis. Estou de coração aberto aqui para vocês. Vamos lá. A primeira ideia do livro foi tentar falar na perspectiva macro, né, da economia política, né? E logo em seguida eu quis desdobrar essa perspectiva macro numa perspectiva micro de geopolítica e de economia política, só que mediado pela ideia de geopolítica, né? Do âmbito macroeconômico político e geopolítico, eu fui para o âmbito micro, que é o âmbito nacional, para falar de noções como necrocapital, necrocapitalismo, neoliberalismo, né? Mas assim, tentando fazer uma apropriação de alguns conceitos que
e estão nas obras bibliográficas de alguns autores. Aí eu senti necessidade de, na verdade, não me reter nem no marxismo, nem nos dispositivos de poder Foucaultianos, nem na verdade, eu quis criar um plano de conjunto para poder a gente dar de conta de uma realidade que é a realidade brasileira, né, em 2017, antes da eleição do Bolsonaro. Né? Ali a gente pega o período Temer. Né? E aí eu tento avaliar esse período Temer como um período de transição geoeconômico-político, né? Que tem a ver também com transições do capital, né? Com idas e vindas, altas e baixas. Né? Outra coisa que o livro tem são fatos empíricos, né? Eu preferi fazer pesquisas empíricas ao invés de ficar só na base teórica, que são colocados sempre em perspectiva processual. Tudo que é relatado lá em termos de morte de pessoas, nas periferias, nas mãos da polícia, que está sequestrada pela burguesia nacional e internacional, isso está ligado, cada fato empírico está ligado a um processo histórico que eu tento pontuar partindo do pós-guerra até o presente momento, só que de uma maneira bem pontual, bem rápida, para poder a gente chegar na realidade atual. Um outro tópico, que é o terceiro desses tópicos, é o seguinte: eu tento dizer, mostrar no livro, que há uma unidade, há um esforço de exposição de unidade, cuja análise dos fatos complexos são concretizados, que se atravessam numa perspectiva de nó complexo. O que isso quer dizer? Eu vou pegar vários fatores aparentemente isolados e vou tentar forçar a unificação desses fatores, né? Por exemplo, o problema da dívida pública com o problema do assassinato de pessoas em periferias, né? Até que ponto existe o sequestro de recurso público por parte dos bancos e em outra medida existe a produção planejada da morte das pessoas, né? Nas periferias ou em uma série de outras situações, quando você nega, por exemplo, acesso financeiro a pessoas que precisam daquele aporte para sobreviver, né? Então eu senti necessidade desse material empírico. Então eu corri por fora de algumas análises lógicas da filosofia, porque eu senti muitas das dores de alguns dos meus alunos quando eu fui professor da URGS de Sobral, né? Então, lá eu percebi, poxa, a realidade é maior do que aquele meu domínio filosófico em termos de referências bibliográficas. Aí eu apontei, eu senti necessidade realmente de conhecer um pouco mais da realidade a partir de pesquisas empíricas, né? Aí eu solicitei dados da revista IHU, né? Um outro detalhe sobre o livro, um quarto ponto, é o seguinte: eu tento desenvolver as categorias de necrocapitalismo e neoliberalismo com a ajuda das seguintes bases teóricas, além dessas bases empíricas, né? O problema da dívida pública, da Maria Lúcia Fatorelli, baseado na auditoria cidadã da dívida, da Maria Lúcia Fatorelli, né? O problema problemas marxistas, né? Puxando um pouquinho de David Harvey, Mesaros, Adorno, Marcuse, pega um pouquinho do Bembe também, que é por fora, ele não tem um alinhamento com Marx, no entanto, eu acho que é possível pegar a categoria da necropolítica e forçar o encontro dele com Marx, embora no próprio necropolítico ele faça uma certa crítica ao Marx, né? Mas eu senti realmente necessidade de puxar algumas abordagens dele para dentro do marxismo. Um outro que eu acho que é o autor mais importante do livro é o João Bernard, certo? Eu falo da obra Labirintos do Fascismo de uma maneira bem rápida. No entanto, eu pego as ideias essenciais que estão expressas naquele livro para poder... Estão me ouvindo direitinho? É porque deu uma... Alô? Tá, Oi? aqui tá tudo bem. Pronto? Pronto. É porque eu recebi uma janelinha aqui com um comunicado de que ia fechar. Não, mas deu certo. Aí sim, aí eu faço eu pego o João Bernardo, do Labirintos do Fascismo, onde ele faz um levantamento histórico de como é que o fascismo vai se atualizando no presente, mesmo sendo uma categoria do passado. Fala um pouquinho de Paulo Arantes e, por final, eu termino com Kafka, pegando carona no texto A Construção da Muralha da China, que lá ele desenvolve uma noção que é chamada noção de império, né? Que nos ajuda muito a entender algumas percepções dele na época na sua vida, mas que a gente pode transferir para cá. A gente pode apontar detalhes sobre isso posteriormente, né? Um outro tópico que eu coloco, né, é o que faltou. Eu coloco para vocês hoje, né, o que faltou. Eu acho que faltaram alguns estudos sobre os movimentos de guerrilha dos povos do Sul, né, para a gente entender como é que os povos do Sul resistiram a certas investidas ditatoriais, a certas investidas necropolíticas que vinham surgindo ali da década de 60 para frente, pós-Revolução Cubana. Né? Eu senti falta disso.
eu acho que a filosofia pode trazer isso para o debate também, a gente refletir sobre esses movimentos de resistência, não só os movimentos sociais, mas os movimentos de resistência que deixam carona, dão subsídios para a gente pensar lutas futuras também, inclusive, né? Mas não fazendo apelo propriamente ao ato da guerrilha, mas a maneira como eles existiram, o modo como eles se organizaram, a gente pode trazer isso para pensar teoricamente, né? Tem uma observação final aqui que eu coloco, que é o problema da necropolítica do capital em 2020, né? Que não é 2017, o livro é de 2017. Mas eu não gostaria de falar sobre esse ponto agora, tá? Justamente porque eu gostaria de que a gente, assim, seria a minha vontade de dialogar com vocês sobre esse conteúdo inicial que foi compartilhado com vocês. Okay? Tá certo, Leonardo, obrigado Obrigado. pela abertura aqui dessa conversa. Eu vou passar já direto então pro Jorge, se quiser comentar aí o texto, né, a fala do Léo e costurar esses dois conceitos, neoliberalismo, necropolítica, para pensar, né, o Brasil contemporâneo, o Brasil recente, sobretudo desde 16 para cá. O seu áudio tá aí, agora sim. Boa noite, muito prazer, estou por aqui com você novamente, meu querido Caio Souto. Conheço há pouco tempo o Léo, o Leonardo Lima, já estamos criando uma relação na vida e no pensamento em relação às questões que ele propõe, que são extremamente urgentes à nossa atualidade, e o encontro com Luiz Manuel Lopes, amigos de há mais de 20 anos, né? Só para ficar no barato. Muito tempo que a gente se conhece, e estamos no nosso eixo deleuze-guattariano, spinozano-nietzscheano do pensamento. Bem, a proposta do livro, né, eu acho que tão importante quanto o texto, a pesquisa, que é extremamente sólida, ela é surpreendentemente muito bem embasada no sentido empírico, de pesquisa, para uma pesquisa que se propõe a ser filosófica. Isso é uma questão que eu acho importante a gente falar, né? Porque parece que há sempre uma espécie de divórcio entre a pesquisa empírica e a reflexão filosófica, entre a proposta especulativa teórica, conceitual da filosofia e uma certa relação direta com o campo do real, o que para mim é uma falácia, porque na verdade, antes de tudo, a filosofia é uma prática de um pensamento, por conseguinte, é uma prática da vida. E não há porquê. E nós que trabalhamos, o Luiz conhece bem isso, né? O Caio também, o Luiz especialmente é um pesquisador, sabe o quão pesquisas empíricas, né? O quantos levantamentos de dados, o quanto pesquisas de Outram, Deleuze e Guattari utilizaram para escrever seus livros, as pesquisas de Michel Foucault, sobremaneira, são voltadas a partir de relatos, de fontes primárias, num diálogo muito próximo às ciências sociais, em especial a criminologia, a história e a história da psiquiatria, dos saberes psicológicos. Sendo assim, a gente vai ter, da linhagem da onde nós falamos, essa relação entre os dados e o pensamento é fundamental. Eu digo isso porque o que o livro do Léo procura investigar, no sentido vertical, também nos abre heterodoxamente em vários campos, principalmente dentro do presente que vivemos hoje, né? Ele falava em 2017, e isso já faz do trabalho dele um trabalho, de certa maneira, pioneiro entre as publicações sobre a temática necropolítica de necropoder entre nós, porque os estudos que dialogam com a Shirley Weber entre nós são relativamente muito recentes, são muito recentes, eles não datam de 5, 6 anos para cá, né? Eu até, quando falei há pouco tempo sobre a Chile, né, disse que a Chile entra na América, entra na América Latina via México, né? Os pesquisadores mexicanos, estudiosos, ativistas, eram extremamente preocupados com o processo de necropolítica. Então, esse artigo dele acaba tendo um impacto muito grande, que é algo extremamente importante, mas de alguma forma periférico também à obra, né? Privilegiamos esse conceito a partir das ideias do Achille, que são amplas e dizem respeito ao processo pós-colonial, neocolonial e anticolonial que ele se coloca, no qual ele se coloca, pegando a linhagem de Fanon, via Deleuze e Foucault, Gambin, da onde o Achille trabalha, né, para falar de África e de nós, tratado
exatamente, né, pensar esse mundo atlântico e o que se deu a partir, né, do processo de colonização. Então, acho muito importante esse trabalho estar colocado dentro dessa perspectiva. E quando eu digo que, a despeito da sua pesquisa ser vertical e trazer dados empíricos, uma tentativa extremamente louvável, né, em falar de coisas que estão acontecendo agora no tempo presente, praticamente escrita quente, ele abre-nos pensar questões que são hoje mais que urgentes. Né? Isso que eles chamam de necropoder, né? Isso, vamos conversar sobre isso, necropoder e neoliberalismo. É, eu acho que são noções que, primeiro, necropoder é uma noção completamente aberta. A gente poder falar dela aqui e buscar conteúdos, né? Formas de atravessamento, talvez numa ideia que seja muito mais uma noção expandida do que propriamente um conceito fechado. Já o neoliberalismo é exatamente isso que a gente tem que se embater, né? É o nosso debate, é o nosso combate. Mas se é o nosso debate, é o nosso combate, o que é esse neoliberalismo que hoje nos assola? Qual a relação desse neoliberalismo com a emergência dos chamados neofascismos? Será que precisamos sequer, evocando aí Rodrigo Guimarães, chamar isso de neo? Né? Será que é neo? Não importa se é neo, nós ou o outro fascismo. Não importa, é o efeito que ele nos dá. O que é muito menos importante é a verdade e os efeitos de verdade, já dizia um cara chamado Nietzsche. A gente está preocupado com os efeitos de verdade que isso, de certa maneira, nos apetece e nos assola. E talvez precisemos muito mais de um projeto de pesquisa, de investigação das coisas que se dão hoje e muito mais do que eu chamo de um plano de ataque a isso que está acontecendo. Nós temos não só pesquisar, invadir, resistir, mas também contra-atacar. Né? E como é que vai ser esse contra-ataque? No sentido de que lado estamos diante de uma guerra que está posta. Numa guerra pura, numa guerra aberta contra o fascismo. Então, a investigação, no meu entendimento, sobre o necropoder, o que significa necropoder, o que significa o exercício da necropolítica, né? o sistema do extermínio em larga escala que nós estamos vendo hoje se dá, né? no sentido prático, né? A solução final bolsonarista, que me parece que a política, ou eu não diria que é uma antipolítica, a política dele o que restará depois do fim? Se nós vamos lutar contra esse fim, é preciso necessariamente que nós criemos não só um projeto de pesquisa, processo de resistência, mas um plano de ataque. Eu acho que eu faço essa fala inicial aqui para a nossa conversa, como lançar uns elementos, nós conversarmos abertamente sobre tudo que está aí, sobre a nossa atualidade. Obrigado. Tá certo, Jorge. Eu vou direcionar a palavra então para o Luiz Manuel, para suas considerações aí, Luiz, agradecendo também sua presença aqui. Com você a palavra. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui reunido com vocês, amigos e amigas do pensamento, da filosofia, enfim. E estar aqui junto com o Léo, tratando do texto do Leonardo Lima, que nós conhecemos através da rede. Quando eu estava conversando com ele, eu não concordo com aquela ideia que nós não estamos em rede. Basta dois para nós estarmos em rede. Tem dois, tem um entre dois, e algo está acontecendo nesse entre dois. E esse ambiente que nós estamos experimentando agora, um ambiente super estranho para todos nós, também é um momento de proliferação, como esse agora. Estamos tratando de um autor desconhecido, que não está na mídia, que não está nos meios, né, habituais que nós encontramos. Nós estamos tratando de um autor, eu sei que é um autor, como diz. Então, nós estamos tratando desse texto, vamos tratar desse texto do Léo. Uma alegria muito grande para mim estar aqui, presente, não sei até quando, esse momento todo que nós estamos vivendo, essa necropolítica, né, que vem se exercendo aqui nesse país, que é um desastre.
Então, assim, o texto do Léo, ele, que eu posso dizer que ele é um convite à ação, né? Nos convida para a ação. Ação de resistência mesmo, como essa que nós estamos fazendo aqui. Eu não saio de casa há 2 meses. Então, o meu modo de resistir é escrevendo. Eu durmo muito pouco, vou dormir tarde. E nessa live eu tive que realmente dormir mais tarde ainda, para poder estudar os temas. O livro dele nos convida à ação de escrever, de ler, de pesquisar e pensar nesse momento que nós queremos com isso, que nós escolhemos fazer, que é a filosofia, de escrever e lecionar a filosofia. Mas o convite dele me leva justamente a essa questão desse intervalo que ele fala. Primeiro, ele mostra aqui como é importante o pensamento crítico, né? Nós estamos numa bolha, encapsulado numa bolha. É interessante nós pensarmos que o movimento é de ação, mas não pode ser uma ação irrefletida no sentido de fazer tudo de um modo não pensado, né? Não percebido. Então, entre perceber que toda a ação está vinculada à percepção, meu colega de muito tempo, já transitava em Bergson há muito tempo, no cinema, na filosofia. Bergson nos diz, nós, querendo ou não, a nossa percepção está vinculada à ação. E nós, ao agir, percebemos que tentarmos agir há um intervalo entre percepção e ação. Nossa vida se constitui nesse processo entre perceber e agir, e entre perceber e agir, as afecções se dão. Essa zona de indeterminação, ela caracteriza a nossa situação enquanto esse negócio que se chama de homem, de ser vivo, de ente, que vive dentro do campo social. E as nossas ações são indeterminadas. Nós não sabemos o que nós vamos fazer. Nós temos que percebê-las, né, as situações, para, de repente, poder agir sobre elas. Como é que nós vamos agir? Então, eu penso na atualidade que Léo nos coloca e aquela atualidade que Marx fala da revolução. Marx, várias vezes, na obra dele, não só em relação à economia política, mas ele pensou num momento. Será que esse momento é o momento da revolução? O momento da revolução, a transformação radical do processo socioeconômico político? Será que ele percebeu várias vezes, mas só que não se deu ali, né, naquele momento. E agora? É o momento da revolução. Mas que revolução? Revolução molecular, como diz agora. Da micropolítica. Ou seja, a ação, aí que vem um grande ensinamento ali de Félix Guattari. É um cara que eu considero muito. Tá, junto com o Deleuze, mas dentro dos meus limites aqui, eu considero muito o que o Guattari está falando para essa nossa conversação aqui. Ele diz, é preciso entender que toda ação ela traz um campo de enunciação. O Guattari, quando ele fala de enunciação, ele não descobriu, não foi ele que descobriu a questão da enunciação. Os linguistas já tinham colocado. E a ação, ela é discurso. O discurso é ação. E o discurso ele tem vários componentes. A linguagem é apenas um desses componentes. A linguagem, como as várias outras coordenadas de um campo de enunciação. Então, assim, hoje se fala muito de narrativas. A narrativa de Guattari é um conjunto de coordenadas que traz uma ancestralidade. Isso é muito importante, nós não devemos deixar de considerar. Então, neste momento, o que nós vemos aparecer são narrativas, mas com torções que levam para outro campo de enunciação. Essas enunciações elas aparecem em falas. Eu diria que são multivocidade em dever. São falas que nós nunca ouvimos até então. É onde há capitalismo, há pauperização. E não existe na história dessa humanidade em nenhum processo histórico, a não ser no capitalismo, o aparecimento das favelas, das comunidades. E todo esse processo que Caio está trazendo, e Caio, claro, Jorge e o Leonardo Lima, de dados empíricos, acontecem nas favelas, nas comunidades, gerados pelo capitalismo. Onde há capitalismo, há favela. E as vozes das comunidades são vozes que falam através de narrativas e de torções de narrativas que remetem ao nosso enunciado. Ouça-se rumba, ouça-se
o nosso querido Constantine, ouça-se Fatinha do Vidigal, ou Fatinha da Providência, falando do Cineclube, ouça-se as vozes da Maré e as vozes que foram, digamos, tentaram silenciar na Maré, no caso da Marielle. Por que acontece isso? Não é só porque ali tem traficante, tem bandido, é porque ali tem enunciação coletiva. E essas enunciações não são geradas dentro do plano acadêmico, são geradas fora da academia, são geradas na comunidade que vive essa pressão. E essas comunidades dessa pressão não é somente a comunidade que está lá na favela, mas também no asfalto. No asfalto, essas vozes também estão proliferando. É isso que o sistema teme. O sistema, eles não conseguem, esse processo aí é irreversível, eles não conseguem reverter. Então, essa necropolítica, ela é a miserabilidade, esse miserabilismo, mas também é o medo, é um pavor dessas denunciações que estão proliferando a todo momento, irreversível. Eu estou orientando, já está terminando, uma dissertação de mestrado profissional de economia sobre a descriminalização do funk. Mas, ao mesmo tempo, se você vê a Netflix, se você vê anúncios, reclame, sei lá, publicidade, onde o funk aparece. Então, é isso que diz o Guattari. O capitalismo é o capitalista, eles capitalizam tudo. Nós aqui estamos dentro do tudo, como diz a menina. Nós estamos gerando o sistema. O sistema está funcionando, estamos pagando energia elétrica. Estamos aqui no YouTube, eles estão vendendo propaganda. Mas nós estamos nesse movimento de resistir. Agora, algo nessa percepção que nós temos, nessa estrutura, nessa indeterminação, isso é incapturável, eles não conseguem capturar. Então, assim, eu acho que esse canal que o Caio está gerando, o canal do Laboratório de Pensamento, o Centro de outros modos, do Alex, nosso colega, o Caio já fez uma fala muito boa também, são esses processos que aparecem. Mas eu queria falar justamente da disparação que o texto Caio ele traz para nós em termos empíricos, mas no momento que ele fala desse livro aqui, que ele fala de Lima Barreto, dá para ver aqui, né? Recordações do escrivão Isaías Camilo. Um livro ditado pela Expressão Popular, e foi a Associação de Professores Docentes das Universidades Federais do Ceará. E aqui no Cariri, na UFCA, nós temos os professores que coordenam, que fazem parte da BUS aqui no Cariri, e essa edição foi apresentada para nós e nos dá de presente. Então, Isaías Camilo traz dois a priori, duas condições de possibilidade para experimentar ser doutor. Quais são as condições de possibilidade, as condições reais de experimentação, digamos? Ser pobre negro. Quando ele chega na cidade grande, ele traz dois a priori, ser pobre negro. Mas será que são a priori mesmo? São invenções, né? Mas digamos que ser quantas pessoas vivem essa situação. E, justamente, ele dispara a literatura. E quando ele dispara a literatura, já que nós estamos falando de enunciação, eu vou para dois autores lapidários que fazem parte da minha vida. Carolina de Jesus, Quarto Despejo, e Josué de Castro, Homens e Caranguejos, Geografia da Fome, que são coordenados pela porque, de um certo modo, nós somos colonizadores. Porque os autores que nós estudamos são autores franceses, alemães, e eu não quero ser reconhecido como um filósofo que discute categorias em alemão, em Kant, em Hegel, mas os alemães não querem isso. Jamais quero ser filósofo. Eu quero fazer composições com essas vozes para que proliferem outras vozes e para que eu me construa como colonizador. Então, o texto do Caio, o texto do Leonardo, desculpe, ele é um texto que mostra justamente para isso. Porque o que é assassinado não é somente o corpo do preto, são as narrativas e as iniciações que estão proliferando. E parece que era esse... Parece não, é essa fala... Deixa eu trazer uma pergunta aqui de uma pessoa que está ouvindo, a Carla Wunsch. Ela pergunta o seguinte, se a necropolítica, poderíamos dizer que ela mata também ao longo do tempo, como temos visto na saúde mental,
por meio de práticas excludentes e da medicalização dos corpos a qualquer custo. Ela traz essa questão da temporalidade, da necropolítica e também a questão da saúde mental, né? Da exclusão do louco e da medicalização do louco. O que vocês teriam a dizer sobre essa questão? Acho que Caio, você está bem embasado para acrescentar algum comentário sobre o que ela está dizendo, né? Que é uma relação bem estreita com o que você costuma pesquisar, né? Ela teceu um comentário muito parecido com... É que se encontra com o que você vem dizendo. Na verdade, eu gostaria de te escutar, então, eu particularmente. Então, vou falar o que eu penso sobre isso, né? Primeiro, concordo com muito do que foi dito aqui, as 3 falas, né, já são 3 falas que abrem caminhos e trazem novas referências também para o texto do Léo, né, que a gente está comentando aqui. E sobre a questão da medicalização do louco, eu acho que a questão, né, da construção da ideia de loucura, né, que o Foucault trabalhou tão bem, revelando à comunidade científica, né, a historicidade da exclusão do louco, né, como uma coisa que não é marginal na história, né, do Ocidente, mas é algo que se insere positivamente nas práticas filosóficas, na cultura, né, em tudo aquilo que o Ocidente produziu como cultura, como alta cultura, né, está sempre em jogo a questão da exclusão desse outro, que pode ser o louco, pode ser o desarrazoado, né, pode ser... se a gente quiser ampliar o conceito, como vocês trouxeram, né, no caso do Brasil, que o Foucault acabou não falando muito sobre esse ponto, inclusive é uma das críticas do Mbembe, né, sobre o Foucault, né, não fala da questão colonial, mas com certeza daria para incluir, né, também o tráfico de escravos, né, o homem negro, a mulher negra e o pobre, né? Todas essas figuras que são... que não se identificam na sua completude com a figura do homem, né, do ser humano, europeu, heterossexual. O Deleuze e o Guattari falam algo sobre isso também, no conceito de maioria e minoria, né? A maioria seria um princípio regulador, não é uma questão quantitativa, né? É um princípio regulador com o qual nos identificamos, mesmo sem estarmos perfeitamente adequados ao princípio. Uma mulher, por exemplo, pode se identificar ao princípio de maioria sendo mulher, né? Enfim, isso perpassa, né, a estratégia geral da sociedade. Então, eu acho que sim, eu acho que a questão da saúde mental está incorporada nisso. Existe, inclusive, você fala isso no seu texto também, Léo, sobre a questão da criminalização da crítica, né? Existe também uma forma de transformar o potencial reflexivo, filosófico, né, das ciências humanas e também de alguns cientistas chamados da ciência dura, né, que também se posicionam, né, por uma ciência valorativa, não meramente factual, né, ou pura, né? Não há ciência pura, toda ciência é valorativa, é moral, né, em algum sentido, o que embasa, né, o fundamento de uma ciência é sempre moral. Então eu acho que essa relação entre a saúde mental, a exclusão do louco, tem a ver com a questão do pobre, com a questão, né, racial, e a necropolítica tem a ver com isso, porque se trata de um mecanismo não só de exclusão, mas de morte, né, de silêncio e de morte desses que são considerados diferentes, né, enfim, tem vários conceitos, cada autor trabalha né, o Agamben também tem, né, a vida nua, né, e eu acho que tudo isso tem a ver, sim, respondendo a pergunta da Carla, né, a questão com a saúde mental e a questão com a história da necropolítica. Aí, se alguém quiser complementar essa resposta ou trazer mais alguma, abrir para outra questão, ô Jorge. Não, rapidamente, só para retomar um pouco o que o Luiz falou, que muito me apetece, né, sobre a questão dos processos de descolonização, de anticolonização do pensamento, e, ao mesmo tempo, essa aliança que nós não podemos perder com pensadores tão viscerais da nossa formação, como
franceses não tão franceses assim, né? Derrida, por exemplo, era francês, mas ele era argelino, né? E vários desses outros autores com os quais nós trabalhamos. Por que eu digo isso? E tem uma coisa no Guattari, vamos voltar, volta ao Guattari a partir da provocação do Luiz, que é a ideia da valorização da ação e das micropolíticas relacionadas ao quê? À construção de redes de relações. E principalmente como essas redes podem, de certa maneira, reverter certos processos. A dificuldade da visibilidade a essas possíveis reversões, porque não é só no plano da resistência. Eu volto novamente a falar. Né? A luta antimanicomial no Brasil, que é uma luta que eu participei durante muito tempo, né? À medida em que quando eu trabalhei uma época com um profissional que eu gosto muito, o professor Paulo Amarante, que é um grande antipsiquiatra da luta antimanicomial brasileira, e junto à Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, né, a ENSP. Lá o processo é muito longo, onde começou a se fazer política, né, do chamado a questão dos CAPs, né, os Centros de Atendimento Psicossocial. Né. Então, a grande questão também psicológico, que hoje ainda é muito forte, e as investidas que começaram a ser feitas no governo Temer para desmantelar um trabalho tão importante. Eu participei durante anos de alguns CAPs. Então, é curioso, né, que a gente vai ver que as redes de relações que eram formadas ali eram importantíssimas. Criação de jornais, trabalho juntos com o usuário do serviço, com a família do usuário, com os profissionais, com os intelectuais da universidade. Então, durante 6 meses, por exemplo, eu participei de um CAP em Santo Antônio de Pádua, que é norte fluminense, uma cidade de 50 mil habitantes, né, em que uma professora da UF hoje, era professora na UF hoje, mas era psicóloga local, me convidou para antimanicomial, né, e de 15 em 15 dias eu me dirigia para lá, são 5 horas de viagem, daqui é bem longe do Rio de Janeiro, capital, e fazíamos um curso durante toda a semana que agregava parte da comunidade, os usuários, a família dos usuários, os profissionais que ali trabalhavam. E esse curso não era só uma falação, era um estado de coisa na qual nós trocávamos práticas também de organização sociopolítica, né? Numa cidade extremamente conservadora e pequena como São Antônio de Pádua. Essa criação de redes e o ativismo não estava nunca dissociada de uma prática teórica, de uma criação especulativa e de uma inserção no campo do real. Por isso que a filosofia é, antes de tudo, uma prática de pensamento. Então, para dar esse exemplo de como determinadas práticas que existem no Brasil, praticamente desde os anos 80, essas práticas estão aqui. Não é por menos que desde os anos 80, Félix Guattari era tão interessado na realidade brasileira. Obrigado. Sobre essa questão da leitura, essa conexão com o pensamento de Guattari, sobretudo, do Deleuze, vamos encontrar justamente a questão política, porque você não pode pensar hoje essas questões da necropolítica, neoliberalismo, do capitalismo e do fascismo sem colocar a questão do desejo, né? Sem colocar essa aproximação entre Marx, né? As críticas de Marx e a transformação social, econômica e política que ele sempre anteviu, e as questões que Freud levantou sobre o inconsciente, sobre a histeria e o início. E como é que isso vai reverberar no Reich e o Guattari e o Deleuze, eles vão caminhar para um outro, digamos assim, enfoque prático. O Guattari é um prático dessas questões. Então, assim, o que eles nos ensinam? Né? Se eu aprendi direito, se nós aprendemos alguma coisa, é que é preciso pensar que todo o campo social ele é um investimento, ou seja, investimento de delírio. Não há campo social que não seja um investimento de delírio, de enunciações, de narrativa. Então, quando o Deleuze ele tem aulas dele, do Guattari também aí no YouTube, ele mostra, existe uma maneira de pensar a psicose que ela tem um enfoque do personalismo, do ponto de vista personológico. O outro é estrutural, mas não foram nós que descobrimos, eu sempre falo isso. Existem pesquisadores da psicose que vão mostrar um âmbito processual da psicose.
Eles vão dizer que as práticas de delírio do psicótico ele está delirando no campo social. O africano, eu sou africano, eu sou mongol, eu sou o pai de não sei quem, que era um imperador tal. Quer dizer, os delírios são delírios sociais. Então, você vê, nós precisamos aprender que esse encerramento da loucura não é um encerramento qualquer, é um encerramento de forças que estão dilatando no campo social, que ele é produtor de esquizofrenia, de psicose, sim. Né? Você tem o esquizofrênico como um trapo, digamos, um doente mental que está sendo encerrado nos manicômios, mas você tem aqueles que são, digamos assim, os pensadores que estão conectados com as artes, com a política, que estão gerando justamente essas rupturas no campo social e gerando um outro campo social, através de denunciações mais diversas. Então, nós vemos sempre o lado da loucura do interno, aquele que está lá no engenho de dentro. A Nilda Silveira mostrou justamente isso para nós. Você pega o Francisco Diniz, lá, um bispo de Rosário, eles estão produzindo encerrados ali naquele espaço de tempo. Mas você tem uma gama enorme de pensadores que estão gerando essa conexão dos frutos da geração a todo instante, a todo momento. Então, assim, a questão é que nós temos que perder a ingenuidade dessa nossa análise, digamos assim, encarceradora, e digamos assim, isso que nós estamos fazendo é produção de delírio. Nós estamos construindo um campo social. Agora, nós podemos ter um delírio como esse que está. Esse delírio é paranoico. Esse aqui que nós temos desde o governo, ele investimento de delírio paranoico, maníaco, depressivo. E o capitalismo funciona dessa maneira. São vários tipos de delírio. Agora, quando é que nós ouvimos isto antes da lei do Guatemi? Quando é que nós ouvimos esses campos de abordagem inconsciente, esse processo de doença mental, antes da lei do Guatemi de Foucault? Quando? Então as pessoas torcem o nariz e o Deleuze do Guatemi fala, Reich falou muito bem, mas o Reich ele sempre tudo na questão da energia sexual, da sexualidade, e é preciso pensar que não é uma questão de viagem, é uma questão de processo, de produção. Produz-se. A própria loucura ela produz, porque tem vários trabalhadores da saúde mental. A própria loucura ela mantém os hospícios, ela mantém os psiquiatras, acabou. Então, esse procedimento que nós temos que começar a perder a ingenuidade e começar a olhar as questões de uma outra maneira. Mata-se sim, mas nesses processos fazem nascer muitos outros processos. Acabou o som aqui. Alô? Estão ouvindo aí? Não para ouvir, não? Tem uma questão também que eu queria trazer, que é o vírus, ele acaba sendo uma espécie de acelerador, né, desse mecanismo necropolítico e no contexto neoliberal que encontra no Brasil uma espécie de laboratório privilegiado, né, para que o mundo possa assistir o que acontece, né, quando se junta um país com passado colonial que tem uma aceleração para um neoliberalismo, um ultraneoliberalismo, como a gente assiste desde 2016, e agora com a questão do vírus, né? Me parece que ele acelera ainda mais e potencializa ainda mais esse processo de concentração de capital, de morticínio de populações inteiras, de grupos de populações inteiras, e a favor, a serviço de uma intensificação desse último estágio do capitalismo que nós acompanhamos. O que vocês pensam disso? Posso fazer um pequeno comentário ao que você estava dizendo, Caio. Agora, sim, gostaria de fazer uma pequena avaliação histórica em cima do que você disse, ok? Ao invés de falar diretamente do presente, eu gostaria de fazer uma volta e depois retornar para o presente. Joia? É rapidinho isso, mas uma coisa que eu prestei atenção é que se a gente observar na história do desenvolvimento da colonização, né, a colonização sempre foi aplicada para o outro e depois foi aplicada para dentro do próprio território, né?
De algum modo, o nazismo ele é visto dessa maneira, e o Mbembe vai falar um pouco disso, né? Como é que os colonialismos externos vão ser importados para dentro de territórios individualizados? E logo em seguida, isso é expandido para o globo inteiro, né? A gente poderia, com Paulo Arantes, falar que o processo de estado de sítio, estado de exceção, enfim, ele, de algum modo, se expande para todo o globo depois da queda do Muro de Berlim, né? Ali entre 1980 e 1990, você tem a queda do muro, e imediatamente existe a possibilidade de um avanço do neoliberalismo como um tipo de avanço que vem trazer de volta um impulso militar, né? É uma espécie de tentativa de uma economia militarizada que só pôde avançar depois que o inimigo, né, um inimigo em potencial, que seria o comunismo, ele foi totalmente deteriorado, né? Então, as lutas dos povos em Cuba, cubanos, as lutas dos povos do Sul, também foi totalmente desarticulada da década de 60 para frente, né? Houve uma tentativa de investimento pesado, né, na tentativa de perseguir rebeldes, revolucionários, pessoas que estavam propondo uma maneira diferente de viver, né? De algum modo tomar de assalto o poder político, porque, afinal de contas, é um período autoritário muito forte, né? O que a gente observa? Depois da desarticulação de Cuba, houve uma ofensiva dos norte-americanos, dos imperialistas, em blindar o restante dos povos de qualquer possibilidade de saída alternativa. E para isso foi necessário militarizar tudo. Foi necessário investir, né, colocar o neoliberalismo a reboque de um militarismo e construir aquartelamentos sociais. O Mbembe, de alguma forma, ele vai falar um pouco disso, cita nos exemplos da faixa de Gaza, de Kosovo e assim por diante. Há uma questão de redistribuição dos espaços para poder você controlar melhor aquilo que merece ser civilizado e aquilo que não merece ser civilizado. De algum modo, essa recomposição do espaço, ela ganha uma aceleração com o vírus, né? É aí que eu gostaria de chegar. O vírus, ele de algum modo redimensionamento dentro e fora, né? E aí eu fiz até um comentário há pouco tempo atrás sobre o que tem acontecido com o Brasil em relação a isso. Que políticas de oportunismo estão sendo feitas a partir da demarcação de novos tipos de espacialidades, novos tipos de territorialidade, né? E o vírus, de algum modo, está sendo usado como pretexto para acelerar o movimento da ditadura e da reprodução do fascismo, né? Tem muita gente que tenta não ver o fascismo no quadro histórico atual, mas o fascismo atual ele pode ser visto em perspectiva histórica se você observa as nuances dele depois da década de 30, depois da Segunda Guerra Mundial, você observa como ele se ressignifica, principalmente a partir da obra de João Bernardo, né? João Bernardo tem uma obra chamada Labirintos do Fascismo, que ele vai falar de várias nuances, né? Inclusive vai encontrar no neoliberalismo a política fascista amparada por certos movimentos pós-modernos, né? Eu não vou entrar aqui na discussão do como é que a gente deve pensar o conceito de pós-moderno, né? Porque de fato existe uma série de possibilidades de entrada. O que eu gostaria de sugerir, de algum modo, é que a aceleração do vírus tem sido utilizada como pretexto para a fascistização social. Enquanto o povo não está podendo ocupar as ruas, os fascistas vão lá e ocupam e falam as merdas que querem, e estão lá com o presidente dizendo que vão cometer um golpe. Aí tem a Sarah Winter aparecendo aqui, e lá na Venezuela tem mercenários sendo contratados para invadir o espaço público. Só que lá na Venezuela tem resistência, aqui não tem, né? Porque o espaço está desocupado. O vácuo político está construído e aí esses movimentos avançam. É dessa maneira que eu tendo a interpretar como é que o vírus tem sido usado politicamente, né? A partir da política do medo, a gente se encarcera e, ao mesmo tempo, a extrema-direita avança nas ruas, né? Então, isso é um quadro grave, né? E, de qualquer forma, é preciso observar que isso vem amparado por políticas imperialistas, pelo governo norte-americano, pela burguesia nacional e internacional, e uma série de outras investidas que, de algum modo, estão dando sustentabilidade ao próprio governo Bolsonaro, né? A burguesia sustenta, ela paga a conta do governo, existe um setor, que é o setor do Silvio Frota, né? Que, de algum modo, educou o Heleno, né? Numa política de oposição ao Geisel, que assaltou o Estado, né? Na forma do bolsonarismo, né? Então, de algum modo, isso aí é que está por trás do fascismo local, né? O Silvio Frota, ligado ao Heleno, que vai produzir uma oposição a uma certa gestão do Geisel, né? Isso avança pelo período da democratização e, ao mesmo tempo, você tem a situação conjuntural perfeita para você avançar ainda mais com as políticas do status quo de exceção, que está ligado ao uso político do vírus, né?
Então, quando esse vírus vem, ele vem para, de algum modo, tornar a nossa sociedade ainda mais autoritária, sem dúvida. Embora eu não goste muito do conceito de autoritarismo, eu prefiro o conceito de fascismo. Seria essa consideração que eu teria para fazer nesse primeiro momento. Alguém Okay? mais quer complementar essa fala do Léo? É muito pertinente o que o Leonardo falou, mas eu gostaria de produzir algumas nuances para falar sobre isso de maneira bem rigorosa, em relação não só ao contexto mundial, ao contexto latino-americano e ao contexto brasileiro. O Brasil hoje realmente é a usina do diabo, né? No sentido de que tudo que está sendo tramado hoje, nós somos realmente essa espécie de laboratório do fim. Nós temos um governo que tem práticas protofascistas, políticas fascistas de extermínio, né, propostas genocidas bem evidentemente colocadas, e uma espécie de suposta imobilidade social provocada pela pandemia e todas as políticas de autocuidado que as pessoas precisam produzir para a preservação da ponto. Então, o que fazer diante disso? Eu acho que todos que estão preocupados, porque nós temos um duplo problema, né? Diferentemente dos nossos irmãos portenhos, conseguiram eleger um governo progressista que está conseguindo, de alguma maneira, brecar, inclusive, o surto do Covid, fazendo políticas de acolhimento. Existem uma série de outros países que estão tentando lutar da sua maneira em relação a isso. Nós vivemos um conflito social que se estabeleceu em 2016 é apenas um ponto de inflexão. A gente não pode votar só 2016. Eu acho que essa é a minha questão, porque eu sempre defendo as políticas ludopetistas, mas as questões sociais que atravessaram as lutas contra os mega eventos no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, todas as lutas populares que aconteceram e começam praticamente no 2010, 2011, que eu acompanho e pesquiso, que eclodiram nas manifestações de junho de 2013, né, elas também são um sintoma e muito mais um campo de experimentação política positivo, radical, contra o estado de coisas que aí está. De alguma maneira, a cisão 2016 apenas, eu acho um certo equívoco, desculpe, porque, na verdade, o golpe que tira Dilma do poder também é fruto de uma série de políticos, né? De um certo isolacionismo petista no poder e uma negociação mal feita nos campos poder político parlamentar. Você tem uma série de políticas externas, a saída do próprio Lula do poder, né, que conseguia com a sua figura pública, né, e o animal e a raposa política que ele de certa maneira amainar certas lutas que se davam nesse campo aí, né? A emergência, nós temos talvez a elite uma das elites mais perversas e ignóbeis do planeta, que com pouco, eu digo pouco, que foi muito para nós, o lulopetismo conseguiu, deixou-os completamente irritados, né? Haja vista política de cotas e uma série de outras coisas, e minorias, o fim de uma fome endêmica, né? A sociedade brasileira assolada. Então, assim, é difícil fazer essa análise de conjuntura, né, sem esquecer esse tempo presente e essa história que está aqui colocada. Quer dizer, equívocos enormes dos governos de centro-esquerda, e não sequer o PT não é um partido de esquerda, um partido de centro-esquerda que ficou no poder por um tempo bem razoável, não conseguiu implementar. Por quê? Não estava pactuado aí uma mudança real de sociedade num leque muito grande de mudanças. Então, a gente não aprendeu a revolução. E eu não estou falando de revolução à moda cubana, estou falando da revolução à moda mexicana, por exemplo. Até pactuada com certa parte de uma elite relativamente progressista, como se isso pudesse ser possível. Então, o Brasil realmente é um campo de experimentação. É a usina do diabo, o laboratório do inferno. Mas esse laboratório do inferno muito bem proporcionar uma mudança real de mundo. Como isso vai ser feito, ninguém sabe. Mas eu tomo muito cuidado em eleger certas datas emblemáticas, porque a situação brasileira contemporânea, da década de 10 para cá, é extremamente complexa.
Tem um livro de um colega nosso, Cláudio Zanotelli, que tem o seguinte título: Geofilosofia e Geopolítica, de Deleuze e Guattari. Então, não podemos deixar de pensar essa situação do vírus que nós estamos vivendo agora sem pensar na geopolítica, no que acontece nesse mundo econômico, né, nesses tempos. Né? Existe o que é o Brasil diante dessas potências, ditas potências mundiais, né? Como é que o Brasil se insere, né, nessa disputa entre a China e as economias, digamos, da China e a norte-americana, como é que o Brasil se situa e como é que isso prolifera para nós de uma maneira temerosa. Então, assim, o capitalismo ele funciona desarranjado, como nós sabemos. Eu já ouvimos isso várias vezes, já lemos. Mas a maneira, um desarranjo como esse, nós nunca tínhamos visto. Agora, eu não acredito que se vislumbra alguma coisa, uma harmonia pré-estabelecida, que vai se atualizar, então uma solidariedade maior vai acontecer no futuro. Sei lá, eu acho que tudo é imprevisível, não há como dizer. Né? Mas eu não vou por essa via, porque eu tenho que saber que, diante da miséria iminente, tudo pode acontecer, inclusive as massas desejar o fascismo de novo, como nós sabemos. Agora, é preciso que nós, que estamos nesse campo de atuação, de resistência, nós possamos fazer alguma coisa para pensar, né, outras maneiras de atuar. Porque o que uma live dessa ela pode gerar, né, para nós e para os outros que estão ouvindo? O que nós temos que passar nessa live? Uma esperança que tudo vai melhorar, que tudo vai ser uma maravilha? Não. O capitalismo continua, ele vai continuar os mesmos mecanismos, a mesma perversidade que como o Jorge colocou. Agora, nós estamos aqui numa empreitada. Então, assim, esse vírus, ele mostra que a ciência, de uma certa maneira, ela está na berlinda, que ela está colapsada. Esse vírus nos força a pensar, já que o pensamento ele não é somente filosófico, ele é científico, ele é artístico também. Então, nós somos forçados a pensar que o capitalismo, como diz o Guattari, não é o capitalismo no Brasil, não é o capitalismo na China. Na China é capitalista. Pode ter outras formas de controle da população, mas a economia é capitalista. Agora, quem consegue fazer o capitalismo funcionar como os chineses, os americanos, o presidente da China estava lá, no tete-a-tete com a população. E esse que não é presidente, esse cara que está aí, o que ele faz? E aí que eu falo, são modos de subjetividade, e aí vem para as narrativas. Como é que um chinês ele aceita o Partido Comunista Chinês, o povo chinês aceita aquele modo operante do partido? Todo mundo fala que é o comunismo. Mas, se o comunismo é isso, o presidente da China estava lá, junto com a população. E no capitalismo, o presidente anda de jet ski. Então, qual é o melhor? Aquele que se preocupa com a vida da população, ou aquele que não está nem aí para a vida da população? Então, a subjetividade do capitalismo, desse camarada que está aí, que fala de Deus, que fala da Bíblia, e do comunista lá do chinês, está sustentado numa subjetividade milenar, que não tem 300 nem 500 anos, não, tem vários séculos. Aí é o pensamento oriental. São outras coordenadas. Quais são as coordenadas? O pensamento, a nossa coordenada é pensamento ariano. Deleuze e Guattari falam de pensamento nômade, não é nem filosofia. Há o pensamento ameríndio, o pensamento africano. Um dia eu quero falar de Sheikh Anta Diop, é o pensamento africano. Que ninguém fala dele, porque é um cara que desconsiderou todas as propostas. Lá no Antiédipo, no meu platô, tem Marcel Griot, Deus da água.
esse Marcel Grioli, ele foi orientador do Sheikh Anta Diop, pensamento africano, para as outras coordenadas. Então, um tipo de economia política se sustenta num campo de subjetividade. O que acontece na China aconteceu porque outros acontecimentos, outras coordenadas estavam ali e dão sustentação. Por que o povo não se revolta? Por causa de uma persuasão dos chineses que estudaram marxismo? Não é somente isso. Então, eu sempre trago essa questão das enunciações, que nós aprendemos com o Félix do Guattari, com o Deleuze, e com a dia de Guéron e Vasconcelos. Guéron devia estar nessa live também. Mas um dia pode ter uma live com ele, porque ele fala muito bem dessas coisas. Então, eu acredito que assim, nós estamos aqui num campo de experimentação, como diz o Jorge. Agora, o nosso futuro, eu não estou pensando, eu não sei nem se eu vou escapar desse vírus, mas o nosso futuro, em termos de educação, quais são as coordenadas que nós vamos trazer para nossas proposições e ações? O que é que nós vamos trazer de novo? Nós vamos ficar só reproduzindo o Deleuze, o Guattari, que ele está fazendo aqui? Nós vamos trazer novos investimentos, entrar em novas pesquisas. Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro. Quando eu falo de Sheikh Anta Diop, eu aprendi foi com a Joselina da Silva, aqui no Cariri. Cursos de iniciativa dele, cursos de extensão afirmativas, ações afirmativas. Foi aqui no Cariri. Luiz, eu sugiro até Denise Ferreira da Silva. A Dívida Impagável é uma obra incontornável para pensar. Vamos trazer essas lives aí, vamos trazer essas lives. E outros, como Abdias do Nascimento, do teatro. Enfim, quando eu penso desse futuro, eu estou pensando, porque nós só podemos fazer o quê? Expressar sentido, produzir sentido. O que nós podemos fazer? Agora, o que vai acontecer no capitalismo pós-civil, nem Deus sabe. Eu gostaria de fazer uma pequena contribuição a uma fala, a fala de vocês, ok? Primeiro, eu gostaria de falar do Jorge, viu, Jorge? Eu acho que você está completamente correto no que fala, que em relação a essa datação, né? Aquela questão do problema, problemas de avanços e retrocessos durante o governo do PT. Eu acho que é extremamente bom pontuar que o problema do governo do PT não está ligado exatamente ao PT propriamente dito, mas também ao PT, né? E não é. É porque a gente tem que colocar o problema que foi gerado em torno do PT ligado a uma perspectiva de crise da social-democracia mundial. Qual foi o problema da social-democracia? A social-democracia foi inventada, né, foi construída desde o período de Lenin, só que depois das guerras mundiais ela foi reestruturada com um objetivo muito claro de fazer frente a outras correntes de esquerda que tinham uma postura de resistência mais radicalizada, né? Então, de algum modo, as políticas keynesianas tomaram a social-democracia emprestada, houve um diálogo muito forte, e isso foi feito no Ocidente, principalmente no Ocidente europeu e francês, para fazer frente às experiências comunistas na União Soviética, em Cuba, na África, né, e assim por diante, né? A Amilcar Cabral, por exemplo, Franz Fanon era um leninista, inclusive, né? Só para deixar realçar um pouquinho. Mas o que acontece? A social-democracia, depois que ela foi reestruturada no período pós-guerra pelo mundo ocidental, ela foi feita com o objetivo de criar uma espécie de pilhagem histórica sobre a função dos movimentos de esquerda no mundo, né? E de algum modo a gente criou uma espécie de oposição que não é oposição no plano do imperialismo internacional, e isso foi importado para o Brasil. Esse tipo de importação para o Brasil, ele de algum modo também trouxe para cá as políticas neoliberais, que facilitaram tudo também, porque é o seguinte, como é que o João Bernardo define o fascismo? O fascismo ele é definido exatamente quando você tem um ponto de indeterminação entre o que é de direita e o que é de esquerda, né? Quando você diz direita e esquerda não faz a menor diferença, aí ocupa-se o vácuo, e esse vácuo geralmente pode vir através da social-democracia, né? E não só através do fascismo propriamente dito. Porque como é que o João Bernardo define o que é o fascismo? Ele diz assim, o fascismo ele extrai elementos do liberalismo de direita e extrai elementos revolucionários do comunismo, só que ele aponta para uma ideia de guerra.
Esse é o primeiro ponto que o João Bernardo fala, ou seja, nesse entre ele ocupa os espaços, né? E geralmente quem é que inicia esse movimento? É só olhar para o que aconteceu na Alemanha com o assassinato da Rosa Luxemburgo. Quem matou a Rosa Luxemburgo foram os Freikorps, que eram milícias ligadas à social-democracia, né? Então, a partir disso, a gente pode entender, em perspectiva, como foi que aconteceu o movimento de desmantelamento da esquerda no pós-guerra, e isso gerou, de alguma forma, a desarticulação da organização dos oprimidos, né? Porque quem é que organizava os oprimidos? Se você observar, por exemplo, o Che Guevara da vida, ele não contava com revolucionários de cima para baixo, ele educava os camponeses, organizava esses camponeses e botava para enfrentar o Fulgêncio Batista. O Cuba, antes da Revolução Cubana, é como se fosse o prostíbulo dos Estados Unidos, né? Prostituição de crianças, lugar de tráfico de drogas, um bocado de coisa. Né? A mesma coisa na Venezuela. Hoje dizem que Venezuela é um lugar de transferência de produção de drogas e ditadura em si. Mas isso é feito como um contradiscurso feito para que os Estados Unidos possam avançar na nossa região e dominar tudo. E aí ele coloca um Bolsonaro da vida no lugar, né? No entanto, para colocar um Bolsonaro da vida no lugar, é preciso construir um tipo de projeto alternativo de esquerda antes que o Bolsonaro assuma. Esse projeto alternativo de esquerda, né, de algum modo, está ligado à social-democracia, que foi historicamente, que pode ser vista historicamente em perspectiva, de 1945 para cá, com a implementação dos projetos keynesianos que são pré-guerra, né? Então, por que eu concordo com o Jorge? Porque o que o Jorge falou está ligado diretamente a essa crise dos projetos de avanço da esquerda, quando uma certa esquerda é construída como modelo alternativo para enfrentar aquilo que seria, de algum modo, modos de organização popular minimamente ligados a um avanço de conquistas reais, né? Porque você não vai jogar a população só para consumir bens, tem que construir processos através de que os sujeitos se ressignifiquem e avancem na sua luta de modo tal que a democracia direta possa avançar. Agora, a social-democracia, quando ela vem para instaurar uma democracia representativa, fazendo o jogo do parlamento, fazendo o jogo das políticas, ela se deixou sequestrar pelo jogo e agora ela está colonizada. Não tem força nenhuma para enfrentar o bolsonarismo. Não tem força nenhuma para enfrentar o fascismo. Então, resta a gente construir alguma coisa por fora. É por isso que eu acho que vocês são figuras muito generosas, porque vocês estão aqui ajudando a construir movimentos por fora, né, das instâncias burocráticas das quais cada um de nós faz parte. Né? E Luiz, eu acho que só pela maneira como você se expressa, você já está cumprindo muito bem esse papel. Era esse o comentário que eu teria para falar, seria essa a contribuição. Muito obrigado, gente. Não, pode ir. Sim, eu penso que... Pode falar? Caio? Assim, eu sempre gosto de pensar o que estava acontecendo no mundo quando eu estava nascendo. Então, todo esse processo, a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945. Em 1950, você no Brasil, você tem todo digamos assim, um salto, digamos, na história para o capitalismo. Então, se você vê, por exemplo, como eu falei ainda há pouco, a literatura da Carolina de Jesus, ela estava falando de São Paulo, como é que São Paulo começou a ser a metrópole do capitalismo no Brasil. Ela fala ali da marginal do Tietê, ali, que todo mundo conhece, que é o centro de tudo. Né? São Paulo é a síntese do capitalismo. São Paulo está no Brasil. Né? Você sai de uma cidade qualquer, chega em São Paulo, é outra coisa. E a epidemia, ela graça onde agora? Onde é que o vírus está graçando? Ele está graçando justamente em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas grandes metrópoles. Porque ali se gerou o quê? Os grandes bolsões que nós conhecemos. Então, assim, quando eu falo desses autores, é porque você tem, de um lado, uma negra que vem de Sacramento, de Minas Gerais, que fez só até o segundo ano primário, quanto as mulheres também estão na mesma situação, com vários filhos, tendo que catar alimentos, né? E ela constrói uma literatura que o Aldânio Dantas, que é um jornalista, precisava fazer uma matéria, e de repente descobriu, e aquilo se tornou um grande filão literário, mas as pessoas torceram o nariz a ponto de Manuel Bandeira defender, poeta que defendeu, assim, ninguém podia fazer um campo de iniciação com aquela mulher. Quem que ia
falsear, digamos, aquele discurso. Que muitos diziam que aquele discurso não era dele. Quer dizer, veja só que tipo de perversidade é essa elite que nós vivemos. Elite literária. Não, aquela mulher não poderia ter escrito aquele livro. Aí o poeta é que detectou, ele falou assim, olha as coordenadas daquele discurso. Ninguém poderia falar. Do mesmo modo, o Josué de Castro não podia ter. Você fala de desprendimento que nós estamos tendo aqui, mas o médico Josué de Castro, que todo mundo chama de sociólogo, né, ele nasceu justamente vendo os caranguejos no mangue, porque a mãe dele era preta e o pai dele era da elite. Eles se separaram, ele ficava entre dois, a diferença de potencial, a individuação dele, o processo de individuação, para falar como Simondon, surgiu nessa disparidade. A singularidade dele é caranguejeira e manguezeira. E muito tempo depois, você tem um Mangue Beat do Chico Sainz que vem justamente dessa miserabilidade imposta pelo capitalismo. Mas dali surgiu o ar. Então, o que nós podemos fazer nesse país, mesmo com essa miséria que está aí? Nós podemos fazer muita coisa. Porque o Mangue Beat não morreu aqui. A mídia não fala mais. O Chico Sainz morreu. Mas os ritmos estão lá. As pessoas estão fazendo os seus ritmos. E quais são os enunciados que vêm no Mangue Beat? É o maracatu, é a capoeira, é a África, é o rock and roll. Né? Então, assim, o que nós podemos fazer no futuro com tudo isso? Com a filosofia? É como eu falo, eu não vou discutir Kant em alemão com ninguém. Eu não sei nem alemão, sei muito pouco, português. Mas quais são as descaracterizações de categoria? Pensar sem categorias, pensar sem mais, construir novos conceitos, sim, na filosofia. É isso que se é desprendimento, que nós estamos falando aqui, José de Castro ele se dedicou a erradicar a fome no mundo. Como a fome era muito maior. E o que os cientistas, os filósofos, os professores estão fazendo agora para erradicar a miséria do país? Tem muito professor que não vai fazer um projeto de pesquisa, ele sai. O estudante tem que ir no local, na universidade. E professor que fala, eu não faço porque uma bolsa no ensino médio é de R$100, o estudante vai gastar por passagem. Ele não sai do seu lugar e não vai na escola. Até quando isso vai perdurar? Até quando? O que é o desprendimento? É só fazer uma fala bonita. Aí, o exemplo de Josué de Castro, médico, ele foi banido pela ditadura. Ele morreu, sabe como? De angústia. Josué de Castro. Josué de Castro deu aula na Universidade de Vançana. Ele foi convidado a dar aula na Universidade Experimental, Foucault, Deleuze e outros filósofos que trabalhavam. Ele deu aula lá, ele foi convidado. Luiz, agora, porque ele viu. Luiz, que agora por 10 minutos eu não consigo ouvir nada, porque agora são 20h30, né? Bora, Bolsonaro! E aqui tem um fora Bolsonaro muito forte. Tá mesmo? Lá não houve nada a não ser fora Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Panelado. Fora, fora, fora. Vai, Caio, vai. Bora não, eu só ia dizer que, até pelo horário também, para a gente já aqui, encaminhando para o encerramento aqui dessa live, aí para vocês falarem aí suas últimas considerações, né? A gente teve nossos probleminhas no começo lá. Eu acho que eu vou mudar de plataforma. Eu vou tentar o StreamYard mesmo da próxima vez. Porque essa daqui travou demais. A gente acabou até perdendo algumas pessoas que estavam acompanhando, aí deixaram para ver depois. Mas teve algumas que assistiram também até agora. Travando, mas está muito bom o assunto. Muitas falhas. Vou ver depois. Mas teve alguns que interagiram, ficaram aí até o final, tem gente assistindo a gente ainda. Então vou fazer mais uma última rodada aí, cada um fala mais um pouquinho, e a gente encerra e depois fica na rede aí, que a ideia é o assunto não terminar aqui, né? Então, Leonardo ou Jorge, quem quiser começar aí essa rodada final. Tá, eu gostaria de fechar a minha fala, primeiramente com um agradecimento por fazer um pai de duas gêmeas que hoje estão fazendo um mêsversário
né? Tá cada vez mais feliz, sentindo que, apesar do limbo que nós nos encontramos, a gente pode sair dessa miséria juntos, né? Mais vida, mais potência, né? E, para fechar, eu gostaria de ler para vocês um trechinho do que eu escrevi recentemente numa postagem, tá? Para a gente definir, na minha compreensão, o que a gente tem hoje, tá? A gente tem uma espécie de diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos, uma espécie de cópia do modelo imperialista, e que a gente precisa entender direitinho a imagem disso para poder estabelecer os nossos enfrentamentos, né? Eu vou começar aqui esse trechinho, tá? O fascismo está novamente instaurado com armas de guerra bem mais poderosas. Criaram armas necessárias para a ocasião. Em seguida, arremessaram e ainda forçam o arremesso das pessoas nos espaços públicos em que as armas estão espalhadas e espontaneamente utilizadas. Essas armas que eu me refiro são o próprio vírus. O vírus, para mim, é uma arma, tá? Ele não é simplesmente um problema relacionado à natureza. A gente pode falar falar disso em outra ocasião. Agora querem, né, esses fascistas, prender indivíduos em cordões de isolamento fora de casa, quando não esmagar mentalmente cada um em seus lares. As ruas tornaram-se câmaras de gás, e os espaços domésticos viraram um microcosmo da melancolia implosiva que promete um futuro de suicídio das massas isoladas. Aos poucos, vemos emergir um projeto bem definido para o país, que é o da morte em massa de pessoas dentro e fora dos seus lares. O fora é o dentro é o fora. A morte publicizada atravessa o lar, que também é doenta. Tal inversão ou torção no bojo da lógica espacial do país ou do planeta submeteu a população a um processo de autoabate generalizado, não por livre escolha, né? O objetivo é o de que haja o cumprimento dessa missão internacional nazifascista, militar, bancocrática, no âmbito brasileiro. É isto que está por trás da sustentação de Bolsonaro. Um malthusianismo yankee transnacional mais intenso e grotesco, seguindo os mesmos passos de chefes como Trump, Steve Bannon, Mike Pompeo, tanto quanto os Freikorps republicanos e democratas. Trata-se de um projeto global necrocapitalista que intitulei há tempos atrás de neoliberal fascista, algo que independe dos bolsominions, que, apesar de serem ruídos de comunicação ou correios de transmissão do admirável mundo morto, só irão ter um papel ainda mais prejudicial quando tiverem em suas mãos armas letais. Neste caso, o capital não precisa mais acelerar o processo cíclico de resgate de sua capacidade de autovalorização, né? Mediante retomada de leis internas no mercado ou aos modos de produção. Ele precisa, para tanto, sacar para fora do seu sistema a estrutura de uma quantidade gigantesca de indivíduos que antes estavam assentados ou não no campo condicional de desempregados estruturais inerentes à própria lógica, à própria estrutura do sistema. Aqui, mais uma vez, observamos a história das crises do capital não apenas um horizonte de recuperação interna civilizada, mas um golpe de força que precisa depurar de seu interior uma quantidade gigantesca de processos lógicos, inclusive pessoas, né? Não só pessoas, mas processos de uma maneira geral ligados à natureza. Trata-se de uma verdadeira criação destruidora econômico-política. É uma máquina criativa feita para moer gente, que aceleram suas dinâmicas quando os trabalhadores do Globo e as esquerdas entregaram seus atestados de óbito para os que ainda se encontram em vida. É aqui que eu entro em encontro com a fala do professor Jorge. Eu agradeço pela sua fala, Jorge, porque foi o gatilho para que eu pudesse complementar uma fala, inclusive, a partir desse texto que eu tinha escrito, acho que umas 2 semanas atrás. Muito obrigado pela participação e pela oportunidade de estar presente do lado de vocês aqui. Tá? Eu não sei se eu fui claro na leitura, eu li muito rápido, mas eu posso esclarecer alguns pontos posteriormente em outra ocasião. Tá? Obrigado, Léo. Quiser... Quer falar, Jorge? Deixa eu falar primeiro, termina com você, que é o mais sábio de nós. O mais sábio Luiz Manuel. Eu falar, antes de tudo, muito obrigado, Caio, pelo novo convite. Luiz, grande amigo fraterno mesmo, né? Amigo no pensamento e na vida. Muito obrigado por ter te conhecido. Léo, assim, super legal. Agora a gente tem contato aí e essas redes cada vez mais crescem, cada vez ficam mais fortes. Mas a minha questão é o seguinte, né? Como que nós podemos produzir mudanças hoje, né? O que temos que fazer? A minha questão é a seguinte:
Só um minuto. Minha questão é o seguinte, eu fico perguntando, desde os anos, tem uns 10 anos, 12, que eu migrei muitas minhas pesquisas da filosofia realmente especulativa, conceitual, eurocêntrica, para outras práticas de pensamento que são atravessadas muito mais por questões de transdisciplinaridade, transversalidade, que é provavelmente por um campo de domínio estrito da filosofia. E eu mergulhei completamente no ativismo, tanto que eu me considero um teórico ativista junto com a minha companheira Maria Pimentel. Nós somos um grupo de pesquisa e somos um coletivo de ação. E a ação é muito importante. Não só é uma prática hoje de como agir. E hoje me pergunto, no momento que nós estamos enclausurados, isolados, quarentenados, né? Como produzir levante sem sair de casa? Né? Como sair de casa sem sair de dentro da própria casa? Né? Como estabelecer redes, né? E fazer mudanças? Como ser um black bloc sem arrebentar um banco? Né? As minhas questões sobre essa hoje. Que forma de resistência, né? E de ataque temos que produzir no sentido de reverter o fascismo que está nos assolar? Essa, para mim, é um grande tema hoje. Eu penso como professor, educador, orientador, pesquisador, isso é um ativismo que eu faço diariamente, produzindo práticas diferenciadas, verticais, que eu chamo de contrapedagógicas, dentro da instância onde eu mais ajo, que é a educação. Entendeu? Esse é o meu lugar onde eu estou agindo, conversando, criando extremos desconfortos nos meus colegas, né? Que se insurgem, de ter lá o coordenador regulado, que propõe horizontalidade, práticas colegiadas, federativas, né? Horizontais, anarcopunk na forma de levar a própria vida acadêmica. Né? Esse colocar o outro num lugar de extremo desconforto e o outro tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante, eu acho que é possível de produzir um levante da vida cotidiana. Obrigado, Jorge. Muito obrigado, Léo. Gustavo. Agora, boa noite. Luiz Manuel, por favor. Queria agradecer, né? Agradecer, e dentro dessa perspectiva aí que nós apresentamos, agradecer ao Léo, pelo Léo, ele deu uma força tremenda para nós com esse texto. E o Léo também ele é um grande conhecedor, um grande pesquisador da questão do audiovisual, da informática, do multimídia. Eu mandei algumas fotos para ele do nosso projeto de Filosofia e Convivência com Seminário, ele transformou aquilo numa obra de arte. Então, eu acho que é esse entrelaçamento, esse viagem, que vai dando para nós muitas forças. Mas eu penso em questões muito efetivas, penso que nós temos que agir e pensar sempre na construção de uma revolução do saneamento dessas cidades, né? Desses lugares. Eu moro aqui no Juazeiro e quando, aqui próximo, aqui nós temos um posto de saúde, quando o canal que tinha aqui foi feito obra, uma obra de saneamento, de melhoramento, como é que tudo mudou para a população, como é que a população teve um outro ar muito mais saudável, a expressão do rosto, como é que mudou, né, de cada um. Então, assim, o que nós temos que produzir nesse campo todo de pensamento é justamente um outro tipo de efetivação, de um investimento público, né? Uma ampliação do SUS, é isso que nós precisamos, né? Do Serviço Único de Saúde, da educação pública. Eu não quero saber do que o PT fez ou não fez, eu quero saber do que nós vamos fazer agora com essas universidades públicas, que nós vamos construir em termos de ciência, de tecnologia, de filosofia, e como é que nós vamos, sobretudo no campo do saneamento básico. As pessoas que estão mais sendo infectadas, estão morrendo, a míngua, é justamente um lugar onde não tem saneamento básico, onde a medicina está distante, onde o Caio fala muito do Canguien, da questão da vida, a vida como potência de erro. Se a vida não tivesse essa potência de errância, já tinha tudo acabado. Agora, se nós não investirmos na saúde, não investirmos na coisa pública, do republicanismo mesmo, e fazermos a coisa funcionar, não adianta democracia nenhuma.
Então, assim, nós temos que resistir nesse campo, no campo da desestabilização do pensamento, mas nós temos que construir instituições mesmo. A instituição é para ampliar. É isso que o Deleuze nos ensinou, e o Guattari. A instituição é inventada para ampliar nossas tendências passadas. Não é questão de egoísmo, matar o egoísmo. É muito pior ainda você fazer com que o parcial se torne mais amplo. E não é totalitarismo, é um campo aberto. Então, eu espero que essas lives elas continuem e que o texto do Léo ele dispare mais lives, que ele construa mais textos, e nós também, e que nós possamos fazer alguma coisa para resistir a essas mazelas que a todo momento nós estamos presenciando e sentindo. Então, muito obrigado, eu agradeço. Aí, obrigado, Luiz. Agradeço mais uma vez aí o Léo e o Jorge. Eu volto a dizer para quem está assistindo a gente aí que tem entrevistas com o Luiz, com o Jorge aqui no canal. Com o Léo é a primeira vez. Gostaria que ele aparecesse aqui outra vez também, para a gente fazer mais conversas dessa. Espero fazer mais lives como essa, que vocês retornem também. Para todos que assistiram, muito obrigado. E uma última palavra aqui que eu queria falar também. Primeiro que para mim é muito importante ter amigos como vocês, que possam aí conversar, que a gente possa fazer essas ideias circularem, aumentar a potência, né? Já que as criações técnicas, que são criações da vida, também podem nos auxiliar a isso, podem lutar contra a vida, mas podem lutar a favor da vida também, né? Como é o caso aqui da internet, das redes. Eu acho que é possível fazer apropriações positivas disso, ao contrário do que alguns ainda imaginam, né? É o que a gente tem hoje, né? O que a gente tem à nossa disposição, já que ficar em casa é uma forma de resistência também, nesse caso específico nosso, né? E falar que por uma arte libertária, por uma filosofia libertária e também por uma ciência libertária, né? Porque eu acredito que a ciência é possível, ela tem esse potencial, e nós no Brasil temos grandes cientistas também que buscam essa libertação, né, e que buscam uma luta pela vida e não contra a vida. Então é isso que eu queria falar, e agradeço a vocês, né, e a todos, todas, fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.